Há anos foram criadas no Brasil as reservas extrativistas, mas até hoje ainda não foram efetivadas. O começo do trabalho da cooperativa foi muito forte aqui dentro. Aí com o problema da reseca, o povo ficou muito entusiasmado. Então hoje está o trabalho sim, em pé, mas eu tenho fé que nós vamos evoluir, nós vamos crescer, não vamos ficar pequenos, nós vamos crescer. No extrativismo e na preservação do bioma cerrado aqui que nós precisamos. Esse fogo que tem nessas nascentes, tem de ver dar um jeito, não sei como nós temos de dar um jeito nesse fogo. Acabar que nós vivemos com água. Se nós não tem água, não tem nada. Nós temos que ter água, que tem água tem tudo. E nós precisamos, para nós viver é com a água. O cerrado é rico da água, mas do jeito que vai, lá em cima, na Bahia, é os poços anestesianos. Aqui no Goiás, na divisa, é fogo. Nas veredas, nas nascentes, vai acabar mesmo. O recurso natural que é o capim-dourado, a jazida, estão acabando. O governo tem de olhar para nós. E nós já tem quantos anos esperando essa reseca ser organizada, nunca foi até hoje. Então isso que é o sonho nosso. Até hoje nunca perdemos esse sonho. Hoje vamos conversar com o professor e geógrafo Carlos Walter Porto Gonçalves sobre o Cerrado e seus povos. Professor Carlos, uma demanda permanente dos extrativistas da região de Terra Ronca, que tem uma resex no papel, é sobre a questão fundiária, sobre a questão do território, a dificuldade que eles têm permanentemente de serem reconhecidos seus direitos. Uma coisa é o que a resex preconizou, outra coisa é o que ocorre. É a velha questão que o senhor chama sempre a atenção da territorialidade. Na opinião do senhor, que rumo, que caminhos tomar? Bom, antes de mais nada, agradeço a oportunidade desse diálogo, né, sobretudo um diálogo que se dirige, né, a conversar com essas populações, né, que têm uma vida cotidiana, né, ligada ao mundo do cerrado. Para mim é uma alegria imensa, até porque são populações com as quais, sem nenhuma falsa modéstia, eu diria que eu tenho aprendido muito, né, numa relação dialógica, né, de diálogo efetivo, de conhecimento, onde a gente sabe da importância desses conhecimentos, que são conhecimentos que mergulham numa história milenar, né, e que muitas vezes as pessoas subestimam, né? As pessoas se esquecem que, na verdade, a escolarização, o conhecimento mais escolarizado, né, é uma coisa muito recente na história da humanidade, né? A humanidade sempre existiu, transmitindo e produzindo conhecimentos a partir da vida concreta no cotidiano. As pessoas deveriam saber que, por exemplo, só no Cerrado, aliás, o Cerrado tem um registro arqueológico do mais antigo fóssil humano encontrado no Brasil, né? Quer dizer, a presença humana comprovada em termos de fósseis no Brasil está no Cerrado. Até foi batizada uma mulher, foi chamada de Luzia, né, com uma datação ali entre cerca de 12 mil anos atrás. Por que eu trago isso para a conversa? Até porque, se tem gente vivendo num lugar, ninguém vive num lugar se não sabe viver no lugar. Ou seja, a pessoa, para poder viver, tem que saber comer, tem que comer. E para comer, tem que saber plantar, tem que saber coletar, tem que saber pescar, sem saber pescar. Eu estou o tempo todo falando de saber. Ou seja, ninguém vive sem saber, não é? Ao mesmo tempo, as pessoas se protegem das intempéries, né? Não querem ficar ao relento, então elas constroem uma arquitetura. Ao mesmo tempo, as pessoas têm essa mania de não querer morrer, tentar adiar a morte. Então, elas inventam um modo de se curar quando ficam doentes. Então, essas populações inventaram medicinas, formas de se curar as mais variadas. Ou seja, a história da vida é a própria história do conhecimento, é a história do conhecimento dos povos. Então, quando você me traz essa questão lá das populações lá da Terra Ronca, essa relação que essas populações têm com a vida, com os rios, com a chapada, com as veredas, com os gerais, né? Ou seja, com as áreas que eles habitam, né? São conhecimentos que estão muito bem territorializados, são conhecimentos que se fazem com a vida, são conhecimentos nos territórios. E elas têm um conjunto de práticas, de saberes, de regras, não é isso? E de conhecimentos que configuram aquilo que a gente chama das suas territorialidades. Então, veja bem, o que essas populações trazem hoje, quando a gente percebe, diante até da crise caótica
mundial que a gente vive, que a pandemia é uma expressão, ou talvez a expressão mais aguda dessa crise, onde as pessoas começam a perceber que é a destruição da vida que está em curso, né? Então, na verdade, os vírus que vivem há milhões de anos no planeta estão buscando outros ambientes para poder viver, e esses ambientes podem ser nossos corpos, nos contaminando, porque estão sendo retirados das suas áreas tradicionais de habitação e estão começando a habitar outros mundos, que para nós já pode ser, inclusive, pode ser essas formas que hoje chamam-se de patógenos, zoonoses, que são esses bichinhos que a gente não vê, mas que existem, né? E que, na verdade, estão contaminando a humanidade inteira por causa de um processo onde a bolsa está acima da vida, né? Como se fosse aquele ladrãozinho, a bolsa ou a vida, a bolsa é a bolsa de valores, que parece estar substituindo a vida. Então, o que traz os companheiros de Terra Ronca e vários grupos sociais, não só no Cerrado, mas eu diria que no Brasil. Não, e professor Carlos, e o senhor conhece bem, a reclamação também vem dos geraizeiros, de Montezuma, Minas Gerais, vem aqui de Goiás, de mineiros, numa comunidade que o senhor conhece muito bem, da Luceli, dos quilombolas, da articulação Pacari, Luciara, no Mato Grosso, dos retireiros, dos vazanteiros. Lá, no caso, são as chamadas RDS, mas o problema é o mesmo. Sim, é o mesmo, é sempre o problema do reconhecimento, né, de populações que já estão em posse real de uso, né, das suas condições de vida. O que se quer é o reconhecimento de algo que já existe, que, de certa forma, já é conhecido pelas pessoas. Estamos reivindicando o reconhecimento de uma prática que é importante não só para elas. Na verdade, é importante, por exemplo, a gente está passando agora por esse processo aí de chamada de estresse hídrico, ou seja, de crise de água. Olha, tomando como referência essas populações, uma das características muito marcantes do Cerrado é um modo de operar, de viver, né, muito comum, que era geralmente o quê? Nos fundos dos vales, né, nas chamadas veredas, não é isso? Nos chamados baixões, se fazia o quê? Agricultura, não é isso? Ou seja, aí, ao mesmo tempo, o que se fazia na chapada, naquelas áreas planas? Geralmente, você fazia o quê? Coletava-se o pequi, o baru, o buriti, ou seja, uma série de produtos extrativistas que são retirados, geralmente, dos chamados gerais. Gerais são essas áreas imensas, planas, que, no último, e essas áreas, historicamente, ao longo, o que essas áreas eram? Áreas onde a chuva caía, e teve até um grande romancista, o Guimarães Rosa, que dizia que a água não empoça, a água sorveta, ou seja, ela derrete, ela vai logo para o fundo, dizia ele. E essa água que derrete vai para o fundo, vai lá para as veredas. E exatamente por isso a agricultura é um pouco mais difícil nas chapadas. Então, nas chapadas se criava o gato, se soltava o gato, se coletava, se caçava, né? Mas essas áreas eram áreas comuns. O que acontece nos últimos 40, 50 anos, Paulo? É que essas áreas estão sendo cercadas pelo agronegócio, porque para o agronegócio, essas áreas são um filé mignon. Por quê? São áreas planas. E o agronegócio é um tipo de agricultura que gasta muita energia fóssil. Então, a área plana, é isso, ela, na verdade, é um filé mignon, porque ela gasta menos energia. Então, um gasto enorme para o agronegócio. Então, o que aconteceu? Aquilo que, tradicionalmente, para as populações tradicionais, essas todas que você disse aí, elas usavam a vereda, né, para fazer uma coisa, para geralmente fazer agricultura. E a chapada era para fazer a coleta, soltar o gado, a área comum. Essas duas unidades da paisagem, que o Guimarães Rosa chamou de grande sertão, veredas, ou seja, as chapadas e os fundos de vales, essas duas unidades da paisagem, gerais e a vereda, essas duas unidades eram complementares. Então, o campesinato, a sua territorialidade, juntava as duas áreas. O que está acontecendo agora? O agronegócio cercou a chapada, botou cerca onde era geral antes. Geral significa terra de todo mundo. É geral, é daí que veio o nome. É terra de todo mundo, era terra comum. Ou seja, eram terras comunitárias, hoje são cercadas. Né? A cerca, chamada propriedade privada, a propriedade privada priva as pessoas de acesso. É uma questão cara, difícil, porque nós temos uma tradição na nossa legislação ambiental brasileira de separar a natureza da cultura. E é justamente aonde os povos do Cerrado têm uma potência cultural simples, porque eles são o Cerrado, os Cerrados são eles. Ou seja, tem uma sintonia de convivialidade. No agronegócio, ao contrário, o produto é mercado, o produto é uma mercadoria. O produto não é para ser compartilhado. Inclusive, Paulo, quando se diz que tem soja no Cerrado, é uma mentira. Porque se tem soja, não tem Cerrado. Né? Porque, na verdade, para botar a soja nessas chamadas monoculturas, né, é aquilo que
que uma indiana chamada Vandana Shiva falou de monocultura da mente. Tudo deles é uma coisa só, é monocultura. Quando, na verdade, as tradições dessas populações, geralmente, é fazer diversidade de exploração. Né? Elas exploram vários produtos extrativistas, plantam várias coisas. Elas não são monocultura. É como se tivesse uma mente de monocultora, uma mente reducionista, enquanto a mente das populações tradicionais, uma mente da pluriatividade, da diversidade. Né? Isso marca, e ao mesmo tempo, uma relação profunda, né, com o metabolismo da vida. É isso? Isso é que caracteriza essas territorialidades. E é isso tudo que está em risco. E esse risco é um risco que não ameaça só essas populações. Essas populações não são o problema. Essas populações são uma das condições de que haja futuro, porque elas é que, na verdade, garantem que a vida continue na sua diversidade, garantem que se tenha água. Quais são as regiões ricas em água? São regiões geralmente ocupadas por essas populações. Então, elas são populações hoje de enorme interesse para a humanidade. Falar em interesse para a humanidade, eu queria lhe fazer uma última pergunta. Ocorreu no Brasil, agora recentemente, a edição do Tribunal Permanente dos Povos. E o senhor participou ativamente desta audiência. Conta um pouco para nós o que foi. Nós vamos entrevistar, nós queremos fazer um programa só sobre o Tribunal dos Povos. Mas como o senhor participou, conte para nós um pouco. Não, primeiro, uma caracterização, obrigado pela pergunta, que é muito importante. O Tribunal Permanente dos Povos foi uma iniciativa, na verdade, que foi criada lá nos anos 60, né, na Europa, né, mas, sobretudo, para julgar uma série de ditaduras que estavam em curso na América Latina, né, com agressões enormes contra as pessoas e os direitos humanos, etc. O que aconteceu? Esse tribunal permanente continua existindo, e ele, na verdade, abriga muitas vezes coisas que são de interesse da humanidade como um todo. Então, foi submetido a ele que se avaliasse o chamado crime de ecocídio, né, contra os cerrados e os seus povos. E foi feito um dossiê, um dossiê de acusação, que foi analisado com muito cuidado pelo Tribunal de Avaliação, com gente de todo o mundo, que condenou essas práticas da chamada Revolução Verde, que, na verdade, de verde tem muito pouco, né? Uma revolução verde no nome, mas, na verdade, uma revolução que destrói, que devasta, né? que comete genocídio cultural contra os povos, numa violência enorme. Então, houve uma avaliação nesse tribunal, uma avaliação muito rigorosa, né? Que mostra dos riscos que a humanidade está sofrendo, não só com essa pandemia, né, que está gerando tanto problema para a humanidade como um todo, e que essas populações, na verdade, guardam em si, né, um patrimônio de conhecimentos que é de interesse da humanidade inteira. Ficou muito claro no tribunal, o que dá uma legitimidade enorme a essa luta que essas populações todas estão fazendo, né, em defesa da vida, que é isso que, no fundo, está em curso. Então, o tribunal, na verdade, é muito importante para as pessoas, inclusive, procurarem ter acesso àquilo que, na verdade, foi debatido ali, para que as pessoas tenham uma ideia de como a humanidade está acompanhando de perto. E espero que isso fortaleça e potencialize a luta desses povos, que, na verdade, são povos que estão lutando em defesa da vida. Né? Então, nesse sentido, parabéns aos povos do Cerrado, que conseguiram ter uma visibilidade que talvez jamais tenham tido, né? Mostrando a legitimidade da luta que eles fazem, né? E como a territorialidade, que são as práticas culturais que eles desenvolvem, sejam quilombolas, sejam populações apanhadoras de flores, sejam quebradeiras de coco, enfim, são essas populações imensas, enormes na sua diversidade que existe no Cerrado, né? Elas ganharam uma legitimidade, né? Extremamente importante. Espero que isso venha a potencializar e coloque também, na verdade, que as populações das sociedades do primeiro mundo avaliem também o apoio que os seus governos de primeiro mundo deram às ditaduras da América Latina, que, por exemplo, foi a ditadura militar empresarial de 64, né, aqui no Brasil, que implantou os chamados projetos de desenvolvimento do Cerrado para poder fornecer soja, para poder explorar, primeiro para o Japão, atualmente para todo o mundo, e que levou esse projeto devastador. Mas ela recebeu todo o apoio dos bancos e dos governos do primeiro mundo, que também são cúmplices. Isso ficou muito claro também no tribunal. Os governos do primeiro mundo são cúmplices da violência que foi cometida contra os povos do Cerrado e têm direito a reivindicar contra a violência e a devastação que contra ele foi praticada.
chamado ecocídio, ou seja, o genocídio cultural contra seus povos. Obrigado, professor Carlos, obrigado aos ouvintes que nos acompanham e até o nosso próximo programa. A nossa dica de bem viver de hoje é o livro Os Cerrados Vistos por Seus Povos, o agroextrativismo no Cerrado, organizado pelo geógrafo Carlos Walter Porto Gonçalves. Vale a pena conferir.